Então está bem? Boa noite. Desejo a paz de Deus para a sua vida. Quero compartilhar com vocês hoje e trazer uma palavra da parte do nosso Deus e que essa palavra possa edificar a sua vida, possa ser uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, de exortação, aquilo que você precisa. Deixe que essa palavra também trabalhe no teu coração e trabalhe na sua mente. Gostaria de ler para você o versículo do Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 10. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Quero repetir o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E ainda no verso de número 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e não fique com medo. O tema de hoje que nós temos previsto para essa devoção é sobre a solidão. A solidão também na época de pandemia. E eu quero começar essa palavra hoje à noite exatamente como eu comecei no encontro com Deus no domingo que passou. Nesses tempos que a gente está vivendo de distanciamento social, de quarentena, a grande companhia de muitas pessoas tem sido a solidão. A solidão é uma praga que se agarra na alma e ela leva embora a alegria da vida, ela leva embora o prazer da vida, ela nos consegue roubar as forças, ela nos deprime, nos leva muitas vezes à depressão. E a solidão, ela tem esse poder de ir matando aos poucos. Ela vai matando dia após dia. Ela judia do coração. E tudo por quê? Porque eu e você, nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Interessante no livro de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, no relato da criação, diz o texto e o testemunho bíblico que na viração de cada dia o próprio Deus estava com Adão. E é interessante que mesmo o Adão, tendo a companhia do seu Criador, a companhia de Deus, todos os dias, o Adão ficou e se sentiu sozinho. E essa solidão de Adão, nós sabemos que está referida à falta de uma mulher, falta de uma auxiliadora. Mas eu creio que a solidão que Adão sente não é somente de uma esposa, uma auxiliadora, de uma mulher, mas também é solidão de falta de relacionamento, falta do seu semelhante, falta de alguém para se relacionar e para compartilhar a vida. Aliás, o nosso Deus é um Deus relacional, um Deus que se relaciona. O Pai com o Filho com o Espírito Santo, a Trindade se relaciona. E o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Deus nos procura para nos relacionarmos com Ele. Por isso é muito duro, é muito difícil viver em solidão, viver na solidão. Aliás, o próprio Deus vai dizer, depois do seu dito de todas as coisas feitas, que tudo era bom, quando criou o homem, isso era muito bom. Agora, o que não é bom é justamente esse homem viver sozinho. Deus enxerga a solidão do Adão, Deus percebe essa solidão e somente Deus tem o poder de arrancar a solidão de Adão, porque Deus traz a ele então uma companheira, traz alguém da qual ele pode se relacionar. Deus me fez e Deus te fez para nos relacionarmos uns com os outros. O eu precisa do tu. Gente precisa de gente.
Gente se faz com gente. E nós nunca vivemos dias como os dias de hoje, ou desses últimos anos. Nós estamos cercados de pessoas. Em torno de nós há muitas pessoas, conhecidos, aqueles até que a gente chama de amigos, mas nós vivemos cercados de pessoas e assim mesmo por muitas vezes com um sentimento de solidão. Talvez você já experimentou isso. Você está em um lugar com muitas pessoas, mas se sentindo sozinho. O empresário poderoso, ele se sente sozinho no seu escritório. O homem mais rico se sente sozinho nas melhores camas, nos melhores resorts do mundo. O doutor, sozinho no meio dos seus livros, sozinho no meio dos seus títulos. E nós vamos nos enganando ao passar do dia. Nós vamos nos enganando dia após dia que nós temos muitos amigos. Aliás, no Facebook nós temos muitos amigos, no Instagram nós seguimos e somos seguidos por muitas pessoas. Nós vamos nos iludindo também que o virtual na verdade, a nossa companhia. E nós nos enganamos. Porque verdadeiros relacionamentos não se constroem de maneira virtual. Não se sustentam de maneira virtual. Nós precisamos de gente. Nós precisamos estar com pessoas. Nós precisamos olhar nos olhos de pessoas. Nós precisamos abraçar as pessoas. Nós se fazemos. Nós nos constituímos. Nós somos polidos. Gente com gente, quando estamos com as pessoas. Há uma frase muito famosa, com certeza você já ouviu, que diz assim: a tecnologia, ela afasta os próximos e ela traz proximidade a quem está longe. E é isso que está acontecendo agora. Nós não podemos estar fisicamente próximos, mas estamos próximos de maneira eletrônica. Que bom que nós temos esse recurso. Mas esse recurso, ele não vai sustentar, ele não consegue sustentar, de fato, também o que nós chamamos de comunhão. Nós precisamos estar juntos, mesmo que nessa época, o qual nós estamos vivendo, nós somos então convidados por prudência, por cuidado, a estarmos longe. É um tempo, mas nós precisamos, depois desse tempo passar, precisamos ir logo, tomara que seja logo, de podermos estar juntos, fisicamente, ouvido com ouvido, olho com olho, abraçando, conversando de maneira pessoal. Nós precisamos ver gente, nós precisamos estar no meio de gente. Nós podemos até nos iludir que nós não temos um sentimento de solidão, porque nós estamos casados. Mas há muitas pessoas casadas e que se sentem sozinhas. Então nós achamos que se ter filhos, isso então vai acabar com a solidão. Há muitos pais, há muitos casais com filhos que se sentem sozinhos. Então nós estamos cercados de amigos muitas vezes, ou para aqueles que nós falamos ou dissemos que são amigos, mas continuamos a nos sentir sozinhos. Nós podemos até mesmo estar dentro de uma comunidade e lá nos sentir sozinhos. Por quê? Porque a solidão é a grande tragédia da humanidade. A solidão é a grande tragédia da humanidade. E nesses tempos de pandemia, nós temos visto como a solidão tem afetado, tem machucado ainda mais pessoas que já viviam uma situação de solidão e que agora não podem sair das suas casas, não podem ver pessoas e estar com pessoas, mesmo que eram poucas. Vemos no tempo de pandemia, nós estamos percebendo e vendo pessoas que precisam literalmente morrer sozinhas. Ninguém pode se aproximar. Será que o pior é o morrer do vírus ou a solidão de não ter ninguém, também no momento mais frágil da vida? As duas coisas são difíceis. A solidão aqui, ela então vai agravar todo esse quadro de morte, sem despedidas por muitas vezes. Até você deve ter acompanhado em alguns jornais que em muitos locais do mundo se comprou tablets, celulares e se permitia então fazer uma última ligação
para se despedir da família. Olha o quão duro, o quão trágico é tudo isso. Também os sepultamentos, caixão fechado, poucas pessoas, afastamento. Eu fico imaginando todas as consequências emocionais, também espirituais, que virão daqui para frente. Pensando, por exemplo, em pessoas que não puderam expressar a dor, todo o luto, todo o choro de estar com seu ente querido, de enterrar, de velar. Quantas consequências trágicas, emocionais, espirituais e até mesmo físicas virão nos próximos dias. Então a solidão, ela vem, ela nos pega de jeito, como nós falamos, e ela tem o poder de nos derrubar. Na verdade, não é a solidão o grande problema. Para mim, na minha opinião, o grande problema é os falsos relacionamentos que nós temos, ou os relacionamentos que não são verdadeiramente relacionamentos e que são profundos e são significativos. Então, eu repito, não é a solidão talvez o grande problema. O grande problema é que nós não estamos mais conseguindo nos relacionar de maneira profunda e de maneira significativa. Ou seja, o problema não é a falta de pessoas, mas sim a falta de verdadeiros relacionamentos significativos em nossa vida. E é esse o grande desafio que nós precisamos ter e buscar e cultivar. De nada me adianta ter muitas pessoas. Elas não vão conseguir acabar com a minha solidão. Também, por ter poucas pessoas, eu não posso dizer que isso é o problema da solidão. Mas, mesmo que eu tenha poucas pessoas, mas se eu tenho verdadeiro significado de relacionamento com essas pessoas, uma intimidade, então essa solidão, ela vai embora. Ela não ocupa o meu coração. E aí, nós também falamos, por muitas vezes, de uma solidão emocional, aonde nós somos deixados emocionalmente também em nossa vida. Quando nós, por exemplo, vamos fazer algumas visitas em asilos, você vai ver que muitas das pessoas que estão lá, a família é muito cuidadosa, próxima, continua visitando, continua fazendo tudo o que pode para estar presente, mas também nós vemos lá um abandono físico, emocional, por tantas vezes espiritual, de pessoas que foram deixadas e nunca mais ninguém as visitou, mesmo a sua família, ninguém se aproximou outra vez. Então, nós precisamos cuidar para que nós não entramos nessa solidão, não deixamos que a solidão faça morada na nossa mente, morada no nosso coração, e aí nós temos que buscar verdadeiros, significativos, profundos relacionamentos com as pessoas que Deus nos dá. E também nós precisamos observar pessoas que estão se sentindo sozinhas em nossa volta, e aí o movimento é de nós nos aproximarmos dessas pessoas e ajudá-las. Quando nós estudamos sobre o suicídio, é um tema que eu sempre tenho estudado, depressão, suicídio, ansiedade, e aí nós percebemos algo muito interessante, até uma frase que diz assim: toda vez que alguém se suicida, então é porque a empatia morreu. A empatia é aquele negócio de você se aproximar da pessoa, de perceber o que a pessoa está vivendo. A empatia é se colocar ao lado da pessoa. Então, nesse conceito de suicídio, se fala que quando alguém se suicidou, muitas vezes é porque faltou, ou a própria empatia morreu. Das duas partes, do suicida em buscar ajuda e se colocar ao lado de alguém para buscar recurso, e muitas vezes também as pessoas estão em volta do suicida e elas não percebem o tamanho da solidão do seu coração, das suas angústias e das suas aflições. A palavra empatia é uma palavra que nós precisamos aprender todos os dias.
observando as pessoas que estão em nossa volta, nos aproximando das pessoas, nos achegando às pessoas, percebendo as angústias das pessoas e nos colocando ao lado do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está em qualquer lugar, à beira do caminho, e que nós precisamos, como samaritanos, se aproximar, colocar e carregar nos braços estas pessoas que estão lá minguando, estão morrendo e sim sozinhas, vivendo a solidão com as suas próprias lutas. Muitas vezes, nós não enxergamos mais a solidão das pessoas, mas nós até exigimos que as pessoas enxerguem então a nossa solidão, que as pessoas nos deem atenção, que as pessoas nos procurem, que as pessoas sim possam perceber e nos socorrer nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas aflições. E talvez nós não percebemos a solidão das pessoas porque nós estamos muito falsamente também relacionados. E nós mesmos também experimentamos lá no fundo do nosso coração uma solidão. A solidão aparece muitas vezes quando nós vamos dormir. Então, muitas coisas brotam do nosso coração. Uma psicóloga muito renomada, ela fez uma pesquisa a nível mundial, em vários países. Ela fez a pesquisa e de cada 10 pessoas entrevistadas, pelo menos 7 se sentiam sozinhas. Nos Estados Unidos, em específico, de cada 10 pessoas, 8 a 9 pessoas se diziam se sentir sozinhas. Olha o quão trágico é isso, o quão ruim é isso, e o que está acontecendo, o que há de errado, né? Quando nós pensamos em dados como este. Deus, em primeiro lugar, Deus, e somente Deus, Ele pode verdadeiramente arrancar a nossa solidão. Primeiro, para nós não experimentarmos a solidão no nosso coração, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos ir para Deus. Não é ir para as pessoas, nós precisamos ir para Deus e nós vamos ser encontrados por Deus. E o Deus que nos criou é o Deus que também constantemente na sua palavra diz: eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te deixarei órfão, não te deixarei, primeira expressão. Segunda, não te deixarei órfão, eu não te esquecerei de você. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não fomos colocados sozinhos nesse mundo. Assim como Adão, talvez, achou no seu coração que foi criado e colocado sozinho no jardim do Éden. Não, Deus o criou, Deus estava com ele, Deus nos criou, Deus está comigo, Deus está contigo. Nós não fomos colocados e abandonados nesse mundo. Por isso, em primeiro lugar, na vertical, eu e Deus, não há solidão. Deus está conosco. E nós temos a promessa de Jesus Cristo, que eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Isso significa eu estou. E isso significa que não há espaço para a solidão. Em João 14, o texto que nós lemos, então os discípulos ficam angustiados no coração, o seu coração fica turvo. Por quê? Porque Jesus diz que vai voltar aos céus. E aí, como eles ficariam? E aí Jesus vai dizer o seguinte: eu não vou deixar vocês, vocês não ficarão órfãos, eu voltarei, mas eu deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, é com vocês e em vocês. Por isso, Deus, Ele acaba com a solidão do nosso coração e da nossa mente, essa solidão que judia, essa solidão que mata aos poucos. Eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu tenho esse Deus comigo na minha vida. O seu Espírito habita em mim, habita no meu corpo. O meu corpo é casa, é templo do Espírito Santo. Assim como você, se você crê em Deus, você não está sozinho. O próprio Deus, o Espírito de
Deus, o Consolador, habita em você, está em você. Deus nos convida a não a viver em solidão. Isso é algo que Deus não deseja e Deus disse que não era bom. Agora, nós precisamos também entender e separar duas coisas. O que é a solidão, nós já falamos, ou o que é solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é o momento que eu decido me recolher. É o momento que eu preciso me recolher. E é o momento que eu tenho como um propósito. Eu me recolho, eu silencio, eu aquieto meu coração, fico sozinho para refletir, para pensar, para renovar, para buscar a Deus, para ouvir a Deus, para descansar o corpo, para descansar a mente, para aquietar o coração. Jesus, ele viveu também se sentiu sozinho. No Getsemane, Jesus se sente sozinho. Ele sente a solidão do abandono do seu Pai. Na cruz, é a solidão gritando: meu Deus, por que tu me desamparastes? Agora, por grandes momentos da vida de Jesus, Jesus saía da multidão, se recolhia, ficava em quietude, em solitude e buscava a presença de Deus. E eu quero convidar você, nesse tempo que Deus está nos permitindo, esse tempo que também é de Deus, que nós chamamos de pandemia, sim, tempo difícil, de angústia, de muitas aflições, de luto, de morte, de medos, tudo isso nós já falamos em várias devoções. Agora, você pode optar em viver solidões e viver a solidão, ou você faça desse tempo um tempo de quietude, de solitude. Aproveite o tempo que Deus está te dando para aquietar o seu coração diante de Deus. Se possível, para descansar o seu corpo, aliviar a mente, colocar as coisas em ordem, aquietar o coração, aliviar o coração. Então, muitas vezes, as pessoas costumam dizer: eu não tenho tempo. E aí vem uma doença, coloca ela no hospital de maneira obrigatória, e aí lá no hospital os dias não passam. Então no hospital há tempo, e um tempo muito oportuno, muitas vezes, de ficar pensando nas vezes que eu disse: eu não tinha tempo. A pandemia vem e mostra que há tempo. Agora não podemos dizer que não há tempo, que eu não tenho tempo. Não, há tempo. Nós estamos tocando a vida dia após dia, trabalhando, mas há tempo. E aí, faça desse tempo um tempo de solitude, de se recolher. Esse tempo de refletir, esse tempo de renovar a mente, esse tempo de até mesmo aliviar a pressão do dia a dia, a carga do dia a dia. Embora muitas pessoas estão vivendo, até no tempo pandemia, o contrário. Parece que está mais agitado, tudo mais difícil. Mas tente, busque esse tempo, aproveite esse tempo para viver em solitude. A solidão mata, emudece, a solidão entristece, deprime. Talvez o grande medo da maioria das pessoas é de ficar sozinho. Mas na verdade nós podemos aprender a ficar em solitude. E aí solitude é algo que a gente aprende. É um exercício, é uma disciplina espiritual. Esse momento de aquietar, de refletir a vida diante de Deus. Há um livro celebrando a disciplina, a celebração da disciplina, que tem um capítulo específico que fala de solidão e de solitude. Vale a pena muito você buscar esse livro e ler esse livro agora, nessa época que nós estamos vivendo, principalmente da página 144, ele vai dizer justamente isso. Solitude é entrar no quarto e fechar a porta. Solitude é Jesus no deserto com um propósito. Solitude é o silêncio diante da agitação e da falação. Solitude é uma postura. Quero repetir: solitude é entrar no quarto, fechar a porta e buscar a Deus. Solitude é Jesus no deserto, mesmo que o deserto seja um lugar difícil, mas é um tempo de propósito. Solitude é silêncio diante da agitação e da falação desse mundo. E solitude é uma postura.
E por isso nós precisamos nos disciplinar a viver momentos de solitude, momentos que nós precisamos nos recolher, afastar das pessoas, ficar com nós mesmos, em nós e Deus, e ali refletirmos na mente e no coração. Sobre a solidão ou solitude, eu quero deixar algumas coisas bem práticas para você agora. E eu quero concluir essa devoção trazendo alguns ensinos bem práticos e algumas frases, alguns ensinos rápidos então. Em primeiro lugar, você não está sozinho. O Espírito Santo, o Consolador, que foi enviado pelo próprio Jesus para os discípulos e também é enviado, está em mim, está em você e está neste mundo. O Espírito de Deus, Ele está conosco. Deus está com você. Deus está em você. Se você crê em Jesus, se você confessa Jesus, o Espírito de Deus, o próprio Deus habita em você. Então você não tem razão para se sentir sozinho, de maneira especial para com Deus. Segundo lugar, nós não estamos sozinhos, sabe por quê? Porque nós temos a companhia da sua palavra. Primeiro, o seu Espírito Santo. E você não está sozinho, porque nós temos a companhia da sua boa, perfeita e agradável, a sua palavra, que é a palavra de vida. Eu não estou sozinho. Eu estou com a palavra de Deus que acompanha a minha vida todos os dias. Então, se você está se sentindo sozinho, lembre, eu tenho o Espírito de Deus, Deus está comigo. E muito mais do que isso, busque a Deus na sua palavra todos os dias. Que a palavra de Deus, que a Bíblia seja a tua companheira dia após dia. Preenche o teu coração, o teu ouvido, a tua mente com essa palavra e você vai perceber dia após dia que você não está sozinho e que você tem uma boa companhia, uma companhia que te traz vida, vida abundante e que te traz vida eterna. É um tempo de nós buscarmos a Deus de maneira intensa. Já que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, vamos fazer desse momento um momento de solitude e que a nossa companhia na nossa solitude seja a sua palavra. Estude a palavra de Deus, tenha bons devocionais, busque conhecer a Deus na sua palavra, busque entender o propósito de Deus, a revelação de Deus por meio da sua palavra, que nós possamos ser verdadeiramente a igreja da palavra, que nós verdadeiramente possamos ser conhecedores da palavra, porque o profeta Oséias de novo nos recorda que o povo padece porque não conhece as Escrituras. Vamos estudar a Bíblia. Você está estudando Bíblia, você está fazendo a sua devocional, o seu momento com Deus, lendo a palavra. E eu quero dar uma palavra também de maneira especial. Nossa comunidade tem muitos alunos, né? Eu já fui aluno de teologia. Por muitas vezes nós fazemos na Bíblia um objeto de estudo. E a devocional, a leitura bíblica para alimentar o coração e a alma, não é um estudo teológico somente, mas receba a palavra de Deus como palavra de Deus para a sua vida. Leia na simplicidade, leia na humildade e peça que Deus oriente, que Deus plante essa palavra no seu coração, assim como ela é. Vamos estudar a palavra. Pegue a sua Bíblia todos os dias, sente inquietude diante de Deus, leia com atenção e busque ouvir essa palavra que Deus tem todos os dias a nos revelar e a nos alimentar. Então nós não estamos sozinhos, porque nós temos uma boa companhia todos os dias. Também quero dizer para você que a Igreja de Cristo, ela é comunhão. A Igreja de Cristo, ela se faz na comunhão. Cristianismo é comunhão. Cristianismo não é um templo. Não é porque nós não podemos estar agora juntos aqui na Meuca, em São Bento do Sul, dentro do nosso templo, que isso significa que a igreja não está viva. A igreja verdadeira é eu e você. Nós somos as pedras que essa igreja de Cristo é construída.
Jesus é a pedra angular, nós somos essas pedras colocadas um sobre o outro, o qual é a igreja de Cristo, a igreja invisível. Ela continua, ela está no mundo e nós pertencemos a Cristo. E quando eu digo que nós pertencemos a Cristo, que nós fazemos parte da igreja de Cristo, a igreja viva, essa igreja então invisível que está aí no mundo, isso também não há espaço para solidão. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos membros de um corpo, então não há espaço para solidão. Eu pertenço a alguém, eu pertenço a Cristo, nós estamos juntos servindo o mesmo Cristo, mesmo que agora não estamos de maneira presencial juntas, mas nós somos da família da fé. Lembre isso, quando vir talvez um sentimento de solidão, não, eu não estou sozinho, eu não estou órfão, eu pertenço a Cristo, eu sou da igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, o templo em que o Espírito Santo habita, eu faço parte da família da fé, em um só Espírito e uma só fé. Eu creio que ninguém fica sozinho, porque Deus sempre levanta pessoas. No momento certo, Deus sempre levanta pessoas para se aproximar de nós e para nós construirmos verdadeiros relacionamentos. Então ore para que Deus levante pessoas para se aproximar de você. Mas ore também para que você possa sair da cadeira, muitas vezes, da vitimização, chamada solidão também, e que você também vá ao encontro de pessoas. Deus levanta pessoas, Deus traz pessoas, e Deus também te convida a ir ao encontro das pessoas e construir verdadeiros relacionamentos para que possa dissipar todo esse sentimento de solidão. Lembre que você foi criado para se relacionar. Saia, levante dessa cadeira, muitas vezes que é uma cadeira de vitimização. Você só quer que as pessoas se aproximem de você, você só quer que as pessoas venham a você, mas você também precisa ir atrás das pessoas, porque relacionamento não se ganha, relacionamento se faz, se constrói, precisa o dar e o receber das duas partes. Então vá atrás e procure pessoas, se aproxime de pessoas, observe pessoas que Deus está levando e trazendo para perto de você. E por último, um conselho prático, eu diria para você, ligue para alguém. Muitas vezes durante o dia vem algumas pessoas na nossa mente, lembranças. Quando vir essa lembrança, algum nome, ligue para essa pessoa. E eu falo ligue porque talvez nós desaprendemos a usar o telefone para ligar. E quando nós ligamos para uma pessoa, nós podemos ouvir o tom de voz, podemos ouvir a voz. Nós já interpretamos muitas coisas com o tom da voz da pessoa. Então, ligue. Nós precisamos aprender a ligar novamente. E a pessoa, quando você liga para ela, ela fica maravilhada, ela fica surpresa. E você também ficará quando você receber talvez uma ligação. Pode parecer tão simplista isso, tão óbvio, até mesmo às vezes meio ridículo falar isso. Mas o quão uma ligação hoje é significativa. Então, não hesite em ligar para alguém, em tirar um tempo, investir um tempo para conversar com alguém por telefone, ouvir a voz de alguém e compartilhar com alguém. Se você não pode ligar, não deixe de procurar as pessoas, mande e-mail, mande um texto, de algum jeito, mande entregar alguma coisa para a pessoa, mas procure as pessoas e invista em pessoas. De novo, invista em pessoas, ok? São alguns conselhos práticos então, algumas memórias que eu quero deixar para você. De novo, você tem o Espírito Santo, você tem a companhia da Palavra de Deus, você tem e faz parte de uma família, a família da fé, a Igreja de Cristo. Ore para que Deus te leve a pessoas e Deus traga pessoas. Tem a companhia de bons livros também. Aproveite esse tempo para fazer boas leituras, boas companhias de palavras e busque pessoas ligando, mandando e-mail, se aproximando do jeito que dá para nós fazermos agora, de ir ao encontro das pessoas e as pessoas também virem ao nosso encontro. Eu espero que você não se sinta sozinho, de coração. Que Deus não permita e que você não sinta no seu coração a solidão.
E toda vez que bater no seu coração o sentimento de solidão, então que você possa recorrer à palavra de João 14. Então, você não está órfão, você não está abandonado, você não foi deixado. Jesus disse e deixou o seu Espírito Santo. E Deus não criou só você, Deus não criou só a mim, Deus criou a mim e a você e tantas pessoas em nossa volta, para nós nos relacionarmos e buscarmos verdadeiros relacionamentos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua noite. Domingo que vem nós temos encontro com Deus às 19 horas, ao vivo aqui da MEUC, uma palavra de Deus também para o seu coração. Que Deus te abençoe e guarde. Boa noite.